Deixar de pagar dívidas e juntar dinheiro para renegociar depois, será que isso realmente funciona? Eu recebi essa pergunta lá no Instagram e resolvi responder aqui, com calma e sinceridade. E mais do que isso, hoje eu vou te mostrar estratégias de pagamentos de dívidas que eu uso com meus clientes e estratégias que realmente funcionam na prática, que eu mesmo já usei. Essas estratégias servem tanto para quem ganha pouco, como também para quem ganha muito, desde que exista uma determinação para você sair das dívidas. E não se esqueça, já deixa o like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. A primeira técnica se chama bola de neve. E como que funciona? Bom, é exatamente como uma bola de neve. Começa pequena e à medida que você vai adicionando mais neve, ela vai crescendo. Como estratégia para quitar dívidas, é a mesma lógica. Eu começo pelas dívidas menores e só depois eu passo para as maiores. Nessa técnica, a gente ignora juros e o tamanho das parcelas e foca no valor total da dívida. A maior vantagem, na minha opinião, é a psicológica. Você acumula várias vitórias rápidas e consegue eliminar grandes volumes de dívidas em pouco tempo, o que dá uma sensação maravilhosa. Essa técnica é ideal para quem valoriza quitar as dívidas próximas. Aquele instalador de ar-condicionado, a vizinha que vende roupas ou o material de construção que você ainda deve, mesmo com a obra finalizada. Geralmente, essas dívidas do dia a dia não geram juros, ou têm juros muito pequenos. Mas pagar essas pendências dá uma satisfação enorme. A estratégia bola de neve consiste justamente em começar pelas dívidas menores, que muitas das vezes são dívidas com pessoas próximas, e só depois ir para aquelas dívidas maiores. Independente do quanto os juros estão fazendo as dívidas crescerem agora, financeiramente pode não ser a melhor opção, porque você acaba pagando juros mais altos em outras dívidas. Mas psicologicamente, existe aquela sensação de estar conseguindo se livrar das dívidas de uma só vez. E isso é muito motivador. Eu realmente vejo que essa técnica é indicada para quem sente um pouco de vergonha ou desconforto de estar endividado. E para quem já conhece esse método, essa é aquela pessoa que não importa de pagar juros mais altos em outras dívidas, só para quitar primeiro as dívidas mais próximas. Mas, sinceramente, tudo isso pode ser um grande risco. Dívidas com bancos tem muito mais chance de gerar problemas sérios, porque eles têm setores jurídicos especializados para isso. Financeiramente, escolher essa rota pode acabar te prejudicando bastante. Então eu sugiro olhar outras estratégias antes de decidir começar com essa. A segunda estratégia, na verdade, é o oposto, é a chamada avalanche. Aqui eu começo com as dívidas com juros maiores e termino com as dívidas menores. Não estamos falando do valor total da dívida, como na primeira opção, mas sim da taxa de juros. A dívida com a taxa mais alta no Brasil geralmente é o cartão de crédito. Quase 80% das famílias estão endividadas e a maioria tem problemas justamente com o cartão de crédito. É comum uma dívida pequena virar algo gigantesco rapidamente. Eu vi até um caso recente no Instagram de alguém que tinha uma dívida relativamente pequena e por causa dos juros acabou chegando a mais de R$1 milhão. Outro ponto é que o cheque especial também tem juros enormes, semelhantes ao rotativo do cartão de crédito. Essa estratégia consiste em eu começar pagando as dívidas com juros maiores e depois passar para as dívidas com juros menores. A maior vantagem dessa técnica é que eu consigo reduzir de forma significativa o montante da dívida e evito com que os juros se acumulem ainda mais, porque sabemos que aqui estamos lidando com juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Essa técnica é indicada para quem quer minimizar os danos causados pelos juros altos. Outra técnica, que é uma das minhas favoritas, se chama unificação de dívidas. A ideia é que eu pego um empréstimo com juros menores do que as minhas dívidas e uso o dinheiro para quitá-las. Na prática, o primeiro passo é verificar o valor mínimo de cada dívida, e quando eu digo mínimo, não é a parcela mínima que posso pagar, mas sim o valor negociável à vista. Para isso, eu ligo para o banco ou para a administradora do cartão de crédito e pergunto: se eu pagar essa dívida à vista, qual que é o valor que a gente consegue fechar? É bem provável que pagando à vista, o valor da dívida caia bastante e até alguns juros sejam retirados. O segundo passo é listar todos esses valores à vista e calcular o total necessário para quitar tudo. Por exemplo, como descobrir que com R$1.000 eu consigo pagar todas as minhas dívidas à vista. O terceiro passo é simular um empréstimo de R$10.000 em diferentes instituições financeiras para ver qual taxa de juros que vai ser cobrada. Só vale a pena se os juros do empréstimo for menor do que os juros das dívidas que eu pretendo quitar. Essa técnica é ideal para quem já tem o nome limpo, mas também funciona bem para quem tem empresa, porque o CNPJ geralmente consegue empréstimos menores e mais vantajosos. É muito útil também para quem tem dificuldade de organização financeira ou costuma atrasar os pagamentos, pois unificando as dívidas, passo a ter apenas um boleto, evitando juros extras e confusões no dia a dia. Eu vou ter um único boleto só para pagar todo mês. E psicologicamente isso faz muita diferença. A sensação de dormir sabendo que todas as dívidas anteriores já foram quitadas é muito melhor, em vez de se perder na bagunça
de vários vencimentos diferentes. Um ponto importante, ao utilizar essa técnica, você está criando uma nova dívida, ou seja, o prazo prescricional começa do zero. Em outras palavras, o tempo que o credor vai levar para a justiça reinicia, porque a dívida antiga já foi paga. O essencial é que eu não posso deixar de pagar as parcelas dessa nova dívida. Para aplicar essa técnica com segurança, eu preciso estar muito consciente do que eu estou iniciando um novo compromisso e com prazos novos. Outra estratégia que eu uso para sair das dívidas é a chamada estratégia negociante. Aqui eu procuro negociar todas as minhas dívidas e, ao contrário do que muita gente pensa, não é necessário ter um grande poder de persuasão. Claro que eu posso acabar ligando para o banco para negociar diretamente, e isso funciona muito bem, mas ainda existem outras formas. De vez em quando acontecem eventos em que empresas credoras facilitam o pagamento dessas dívidas. Isso é vantajoso para elas, e principalmente se a dívida está há muito tempo sem pagamento. O evento mais conhecido é o Feirão Limpa Nome, do Serasa. Esse evento é um período em que as dívidas caem bastante de valor. Geralmente, quase todos os juros são retirados, e eu consigo negociar as minhas dívidas com condições bem mais vantajosas. Praticamente todo ano acontece algum evento assim, onde é possível negociar suas dívidas com valores reduzidos. Outro exemplo é em datas comemorativas. Embora não seja tão comum, algumas empresas se reúnem para oferecer descontos específicos. Outro momento interessante é quando a taxa Selic está em queda. Não vou entrar muito em detalhes do porquê isso acontece, a gente deixa isso para outro vídeo. Mas quando a Selic baixa, é a hora certa para renegociar suas dívidas com o banco. Um detalhe importante é que eu preciso ir até eles e pedir a redução das taxas, porque eles não vão fazer isso espontaneamente. Também existem os novos mutirões do governo, que são iniciativas com órgãos ou instituições financeiras, onde eu consigo renegociar as minhas dívidas com desconto. Alguns exemplos são o Desenrola Brasil, voltado para pessoas de baixa renda que querem quitar dívidas de até R$2.000. O caminhão da adimplência da Caixa Econômica Federal, que vai percorrendo cidades e permite renegociar pessoalmente. E existe também o Renegocia, que não é específico para baixa renda, mas também dá desconto nas suas dívidas. Assim como o Feirão do Serasa, estes mutirões acontecem de tempos em tempos. Não estão disponíveis o ano todo. Algumas campanhas da Caixa também aparecem, como uma que, se não me engano, se chama Tudo em Dia. Para ficar sabendo dessas campanhas, eu acompanho as notícias pela TV ou mesmo na internet. E também uso o nosso amigo Google. Pesquisando, por exemplo, renegociar dívidas com desconto, junto ao seu nome e o banco, tipo negociar dívidas no Itaú, e pronto, aparecem os resultados das campanhas ativas. Se aparecer algum desconto no Itaú, é porque existe alguma campanha ativa e esse método é ideal para mim. Primeiro, se eu tiver algum dinheiro guardado ou quiser usar ele para renegociar uma dívida. Se eu recebi o 13º e quero utilizar ele para pagar uma dívida, também funciona. Isso dá certo para dívidas altas, porque eu consigo reduzir praticamente todos os juros. E é ótimo também se eu tiver apenas uma dívida, porque aí eu me livro dela de uma vez. Mas tem um ponto de atenção. Eu preciso checar o prazo da dívida. Às vezes ela está quase prescrevendo, ou seja, daqui a poucos dias o credor nem pode mais cobrar. Em alguns casos a minha dívida pode prescrever daqui a um mês, ou até mesmo a parcela pode estar prescrita já. Então talvez nem vale muito a pena pagar, mesmo com desconto. A quinta forma de sair das dívidas é uma das minhas favoritas, a estratégia do espaço no orçamento. Ela consiste em parcelar a minha dívida maior em mais vezes, criando um respiro no orçamento, junto com a redução de gastos, é claro. Com esse espaço que sobrar, eu consigo negociar as dívidas menores. Aqui eu não estou olhando para os juros, mas sim para o valor da parcela. Aquela dívida gigantesca que está apertando o meu orçamento é o meu foco. A ideia é abrir espaço financeiro suficiente para conseguir pagar, de fato, as dívidas menores. E aqui está o pulo do gato. Quando as dívidas menores acabarem, eu vou ter apenas a dívida grande. E o dinheiro que estava pagando as menores agora está disponível para renegociar essa dívida maior. Apesar de, eventualmente, eu pagar um pouco mais de juros nos primeiros meses por ter parcelado uma dívida grande, eu vejo essa estratégia como muito inteligente. Mas só vai funcionar se eu realmente estiver comprometido em reduzir os meus gastos e organizar o meu orçamento. Porque a ideia é criar espaço no meu orçamento e com esse espaço que sobra, eu consigo quitar as dívidas menores e depois renegociar a dívida maior. A sexta e última estratégia para sair das dívidas é aquela que eu citei no começo da pergunta de um inscrito aqui do canal, que consiste em deixar de pagar as dívidas e depois renegociá-las com um preço menor. É a estratégia mais famosa do YouTube, mas caso você ainda não saiba, funciona mais ou menos assim. Eu deixo de pagar a minha dívida ao longo dos próximos 12 meses e vou juntando 10% do valor da minha dívida total. No final desse período, eu ligo para o banco e tento renegociar o valor do pagamento à vista. A primeira observação sobre esse método é que jamais, em hipótese alguma, faça uma dívida pensando nisso. Feita essa ressalva, vamos à vantagem. Eu diria que só existe uma real vantagem aqui, que é você conseguir quitar a sua dívida em um ano. Agora as desvantagens, que são juros exorbitantes, e ao deixar de pagar, os juros compostos vão aumentar ainda mais o valor da sua dívida, o que pode ser desesperador. Segundo,
o banco pode não aceitar minha proposta, ou seja, eu posso ter deixado de pagar a dívida quase à toa. No fim desses 12 meses, eu posso ligar para propor pagamento e eles podem simplesmente recusar a proposta. A terceira desvantagem, e uma das piores na minha opinião, é que o credor pode me processar na justiça. O maior problema de ter um processo contra eles é que os meus bens podem ficar penhorados para quitar essa dívida. E se o credor decidir cobrar judicialmente, a chance de perder algum bem é maior do que se eu estivesse pagando e renegociando extrajudicialmente. Outra desvantagem é que eu fico sem crédito no mercado. Em alguns casos, isso pode até ser uma vantagem, mas obviamente meu nome fica sujo, sendo incluído em cadastros de inadimplentes. A última desvantagem que eu vejo são as consequências psicológicas disso. Uma coisa é ter as dívidas e saber que elas estão sendo pagas em dia. Outra coisa é deixar de pagar a dívida e ver que os juros vêm aumentando todos os dias. Não é a minha estratégia favorita, e eu só usaria em casos realmente extremos. Por exemplo, se eu não tivesse dinheiro nenhum para pagar a dívida. Se eu não consigo pagar a parcela que está muito alta, eu já deixaria de pagar de qualquer forma. Então juntar os 10% ao longo do ano para depois renegociar essa dívida não seria um problema. E você, qual dessas estratégias você mais gostou? Me conta aqui nos comentários se você já usou alguma delas. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos de finanças e investimentos que saem por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.